Olá, eu sou a Dora Morelenbaum. Olá, eu sou a Júlia Mestre. Olá, eu sou o Zé Barra e nós somos o Bala Desejo. Estamos participando do quadro Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música. Bala Desejo é um encontro entre Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Barra. Sim, Sim, Sim é o primeiro álbum e foi lançado por completo nesse mês de fevereiro. Recheado de participações e com a coprodução assinada por Ana Frango Elétrico, o quarteto propõe um universo celebratório impregnado por sentimentos e um espírito do tempo que só uma juventude criativa consegue materializar, ainda que exalte de maneira honrosa a música brasileira de décadas passadas. Hoje, o Por Trás do Disco, aqui do Vamos Falar Sobre Música, vai falar em detalhes sobre esse trabalho tão empolgante. Seja bem-vinda, Dora, Zé e Júlia. Que maravilha, vamos lá. Uma alegria estar participando aqui, trocando essa ideia com vocês. Muito bom ter a presença de vocês e poder conversar sobre esse disco e sobre esse encontro, né? Exato. Bom, a partir do momento em que esse projeto nasceu, eu queria entender um pouco como que foi chegar no conceito dele. Então, realmente o Bala Desejo veio de uma maneira despretensiosa. A Júlia nos convidou para passar um tempo no meio da quarentena na casa dela e a gente topou. E eu lembro muito bem, assim, que eu não estava topando certas coisas desse tipo na época, mas olhando para trás agora e já olhando para trás, sabendo do presente, às vezes a gente olha e fala, não, as coisas têm que acontecer mesmo. Eu lembro que quando ela falou, o meu impulso foi tipo, vamos. Assim, não teve eu não pensei em nada. E eu normalmente penso bastante antes de fazer. E pronto, não pensei. Talvez fosse por isso já. A gente já sabia que ia acontecer em outro plano. Mas a gente, quando começou a fazer o disco, a gente tinha uma ideia. A gente conversava muito sobre que afetos a gente quer entregar para o mundo, né? Quando você bota um disco no mundo, você está entregando um case de muitas coisas. Então, o que a gente quer passar, qual a subjetividade que a gente quer tocar e tal. E a gente pensava muito no começo sobre o sublime, em fazer algo que fosse muito bonito, que atuasse no mundo, existisse no mundo através da beleza. E isso pudesse ser um tipo de alento, algum tipo de coisa. Sempre teve a questão do alento. A gente sempre quis, eu acho, com esse disco, passar um certo tipo de alento para nós e para o público. Mas logo a gente começou a perceber que a questão do momento, a questão do mundo, a questão que estava urgente em todos nós era a questão do corpo. E a questão da dança, do corpo, do beijo. Óbvio, estávamos em quarentena, né? Sem poder fruir de todo esse espectro da nossa vida. E então ficou muito claro logo no começo assim, caramba, é sobre isso. É sobre lambida, é sobre carnaval, entendeu? É festa. Então a gente tem que fazer um disco que seja uma festa. A gente tem que dar de presente uma festa, para que isso atue como atue até politicamente no cenário, entendeu? Eu acho que sua pergunta foi desde quando a gente decidiu, como é que veio o conceito. Foi quando a gente começou a compor, que foi no começo do ano passado. E ao mesmo tempo a gente estava lendo alguns livros, a Dora estava lendo alguns livros e lendo poemas e coisas que falavam sobre o poder do sim como uma força motriz, né, de como se viver mesmo, assim. Clarice Lispector e Saramago e algumas coisas. E a gente começou a se embrenhar e tal. E isso foi fazendo bem para nós. Então, quando começou a fazer bem para nós, a gente falou, é isso aí, vai se fazer bem para todo mundo. Vamos entrar nessa. E a gente entrou nessa. Demais. Maravilha. E a gente começou sem querer nesse lugar, né? Eu acho que a gente foi se apropriando aos poucos desses conceitos, assim, eles não existiam a princípio, né? Quer dizer, em nós, eles existiam já no mundo. Mas, e aos poucos, eu acho que acabou virando um reflexo natural nosso, né? Uma reação natural, assim. É isso que a gente estava vivendo. Maravilha. Considerando que vocês 4 têm backgrounds diferentes, produções independentes e separadas, e vocês viveram um processo bastante imersivo, né, de troca, porque vocês moraram junto, vocês compuseram dessa forma que era meio livre, sem pensar, tipo, estamos formando isso ou aquilo, estamos descobrindo essas coisas juntos. Eu queria entender um pouco como foi esse processo até chegar nessas segundas fases, porque vocês começaram primeiro a gravar na casa da Júlia, depois vocês partiram para outros espaços, outras casas, mas sempre muito nesse espaço de comunidade mesmo, né? Sim, a gente sempre quis que o processo tivesse esse quê, né, essa carga do coletivo, assim, justamente
por partir de um projeto que é de 4, né? Começa por aí e realmente a gente está trocando o tempo inteiro. E essas imersões fizeram isso acontecer com muita facilidade também pra gente, né? Que a gente era obrigada a estar ali trocando o tempo inteiro. E não só entre nós 4, mas também com todas as outras pessoas que eventualmente foram entrando no Bala Desejo em si mesmo, no processo como um todo. A gente já tinha, acho que, um processo de composição conjunto, assim. A gente tem 2 músicas do disco que já vinham de composições nossas juntas, uma minha com o Zé e outra da Dora com o Zé, que era Uma Floresta eu compus com o Zé, e Dourado era uma composição que já veio da Dora com o Zé também. E aí acho que foi a primeira vez assim, que a gente se juntou mesmo num espaço para compor os 4 juntos. Assim. A gente viajou para um sítio em Barbacena e aí a gente começou a fazer processo de composição lá. A primeira canção que a gente terminou assim como completa foi Baile de Máscaras, e a gente já estava com essa sensação também de querer passar uma canção onde falasse sobre esse momento, da gente também, como o Zé falou, da dança, uma música que tivesse uma pulsação e que também tivesse ritmos, assim, que a gente acredita. Tem uma mistura também do frevo, que a gente falava que era com baião, e que também tem a referência do ABBA também. A gente queria uma coisa que tivesse corpo, que fosse dança. E aí a gente começou a fazer esse processo de composição, juntando, assim, a brincadeira de fazer canção, misturando com as palavras, assim, que cada um tem no seu repertório, assim, de música, de palavras. Então, a gente vê que também tem um equilíbrio, assim, tem um pouco de cada um dentro dessas composições, sabe? Tem um pouco de cada, tem um pouco de Júlia, tem um pouco de Dora, de Zé, de Lucas. Essas escolhas, assim, de tanto de palavras quanto caminhos melódicos, de harmonia. E é isso. Bom, quando eu comecei, né, a ouvir ali, quando saiu o lado A, me remeteu a Novos Baianos, Doces Bárbaros. Acho que são associações, assim, né, meio óbvias, vamos colocar assim, né, para quem gosta bastante de música, de MPB, né, de música brasileira, assim. E eu queria entender se vocês olharam para o passado um pouco de maneira intencional ou não. E também eu queria entender um pouco do que vocês trouxeram como referências, porque o que eu senti também daí ouvindo a parte B foi muito de América, mais do que Brasil. Frevo, tem calypso, tem reggae, tem muita América Central, aí Comanche também, né, os índios, enfim. Tem muitas referências que eu entendi que, se você amarrar, fala muito sobre o nosso sangue latino, talvez, entende o que eu quero dizer? Eu queria entender um pouco de vocês, se vocês olharam um pouco para trás nesse sentido, ou se não, é realmente essa coisa do corpo, né, da pulsação, de talvez a gente ser aqui das Américas e ter isso no nosso sangue, no nosso, sei lá, no nosso quadril. Enfim, queria entender um pouco disso. O álbum, ele tem algumas intenções. Dentro das intenções propositadas, eu acho que a coisa do corpo, da dança, da festa, é uma das mais, assim, né, certeiras. Mas algumas coisas foram entrando por conta de uma naturalidade, de uma musicalidade compartilhada em nós, assim. Então, muitas das coisas eram... Compor é muitas vezes uma coisa acidental. Você está fazendo, aí de repente vem uma ideia, aí você abraça a ideia ou não. Falar também do que muitas coisas também foram ganhando caras a partir do momento da gravação também, que a gente tinha uma ideia também de arranjo, mas eu acho que tem um grande culpado aí, que também foi o Thomas Arres, que é o baterista também que gravou com a gente o disco, e ele tem essa influência latina muito forte, esse estudo também de ritmos brasileiros e ritmos latino-americanos, assim. Então tem várias faixas que o Thomas e o Alberto Continentino também no baixo deram super a cara e também trouxeram essas roupagens que muitas vezes a gente também não imaginava que poderia ir para aí esse caminho, sabe? E outras sim, a gente já tinha esse desejo de querer fazer uma grande sopa, uma mistura de sim, ritmos e abraçar vários desses gêneros, sabe? Total. Não, é isso. E essa coisa da Latino-América, da América Latina toda, é uma coisa que a gente sempre quis também tocar. A Júlia tem, enfim, a mãe é de família espanhola, minha família é chilena, então existem raízes óbvias também no sangue latino mesmo aqui, mas existe essa vontade também de aproximar uma coisa da outra, de
de mostrar, porque às vezes aí você fica falando, tá tudo junto e tal, mas aí a palavra não converte. Mas aí você pega uma chula e bota dentro de uma salsa, e aí fica muito claro que, tipo, tá tudo aí, entendeu? São com exemplos que a gente às vezes consegue fazer os negócios. E foi muito natural. O Chico, o Caetano, o Milton, essa galera na época, já faziam esse movimento muito forte, assim, chamavam pessoas para tocar aqui, tocavam lá, tocavam músicas dos outros, porque eu acho que é uma burrice a gente ficar tão longe, até porque se a gente consegue descobrir uma linguagem comum, eu acho que a gente pode chegar em lugares muito mais interessantes para a própria arte como um todo. Então, é uma vontade, sim, mas não foi proposital. Foi uma coisa que veio acontecendo justamente porque já está dentro da gente, entendeu? E aí é saindo. E música é música. Música não tem fronteira, música não tem limite político. Música é som. Então tá tudo certo. Só fazer que acontece. A gente foi fazendo e quando a gente fazia, sorrisos vinham aos faces e vambora. E completando, é um disco que a gente acredita como um coletivo do início ao fim, assim. Sim. Tanto que do núcleo, que é o quarteto, mas também de todas as pessoas que somaram. Então, foi muito aprendendo e absorvendo com as pessoas que iam juntando a esse projeto. Então, por isso que a gente acredita que esse disco perpassa por muitos caminhos, abraça muitas coisas, assim. E principalmente isso dos ritmos. Uma coisa que é bem forte, assim, no Sim, Sim, Sim. E eu só queria adicionar, responder o inicinho da pergunta, né? Que a gente nunca teve a intenção de olhar para trás, pegar isso e imitar, né? Mimetizar alguma coisa. Mas se soou parecido, é por uma coisa que a gente simplesmente absorveu a vida inteira e agora botou fora a nossa forma, né? Claro. Vocês falaram um pouco também desse núcleo de pessoas que formam em torno da Bala Desejo, né? E é curioso pensar que o projeto surge no momento que estávamos todos isolados, vocês 4 se unem. Agora a gente está num novo fevereiro, não temos um carnaval bem articulado, as coisas seguem muito complexas, meio nebulosas, mas eu acho que a produção do disco de vocês também traz essa ideia de recarnaval. E vocês fizeram uma espécie de um pequeno carnaval da Kombi do Bala Desejo, reunindo todas essas pessoas que são caras para vocês e que foram importantes na formação do disco, nas referências. E eu queria entender para vocês se vocês veem isso como uma espécie de movimento de conexão, de amigos, de trocas entre essas pessoas todas, porque muitas são da mesma geração e estão vivendo experiências muito próximas e trocando de forma muito próxima. Eu acho que sim. Uma coisa que eu tenho parado para pensar e parado para sentir, na verdade, é que a ideia do Bala era essa. A sopa do Bala é isso. O Recarnaval é isso. É essa possibilidade de comunhão, não só na fala, mas na prática. Fazer junto mesmo. E não só fazer junto. Porque fazer junto muita gente faz. Mas é falar que está fazendo junto e falar que é por conta de fazer junto que a gente chega onde chega. Porque também isso causa uma outra sensação, assim, de comprometimento com alguma espécie de comunhão, sabe? E eu acho que a gente falava muito no começo do Bala, antes, no processo, tipo, cara, a alegria é outra que a gente colhe, entendeu? Fazer sucesso, ou enfim, dar certo sozinho é muito bom, mas chegar no qualquer tipo de sucesso, tá? No sentido da realização de qualquer coisa, com outras pessoas junto, é muito mais gostoso. Então, o Bala vem com isso mesmo. Eu acho que tem isso. E quando eu vejo, por exemplo, São Paulo e Rio, por exemplo, nossos amigos aqui, que participaram muitas pessoas, né? De vários lugares do Brasil. E eu vejo, assim, eu sinto uma coisa, eu sinto que tá rolando, e não é por conta do Bala Desejo, isso já tava aí. Tava pra tá fervilhando, sim. Tá fervilhando, a gente já sabia que ia ser assim. Mas é muito bonito poder fazer parte, poder ter dado o ingrediente, e agora eu vejo que realmente a gente conseguiu, eu fico feliz, assim, dar um ingrediente para essa receita poder acontecer, entendeu? Então eu vejo as pessoas falando, eu vejo muitos amigos de São Paulo falando, caraca, o Bala abriu um negócio, não sei o quê, eu falo, caralho, que maravilha, ainda bem que parece que o plano tá dando certo, entendeu? E que continue dando, porque é um plano que vai dar certo para todo mundo, porque todo mundo joga junto, no mesmo jogo. Sim, na Kombi do Bala Desejo sempre cabe mais um. É isso. Maravilhoso. Completamente surreal. Que noite foi essa? Fala pra mim. Nem parece verdade isso. Meu Deus, eu vou pedir a última, vou meter meu pé. Ô, meu padrinho. Boa noite. Bom, vamos entrar aqui então no Faixa Faixa. E na primeira, logo, né, na Embala pra Viagem,
que é uma intervenção ali, uma intro, né? Tem até a Teresa Cristina, dá para ouvir aquela voz deliciosa dela. Aquela risada clássica, tão marcante, né? Muito bom, muito bom. E dá para sentir muito do Rio de Janeiro, assim, muito. Eu que sou, né, aqui de São Paulo, moro aqui, mas é absurdo como vocês já abrem esse lugar, assim, essa mesa de bar, mas também esse eixo que o Zé estava falando, né, Rio-São Paulo e o pessoal além de outros lugares. Dá para ver ali na mesa todos os amigos que a gente ainda vai falar um pouco, né, que participaram aqui, mas queria entender um pouquinho se isso era realmente num lugar de explicar para o pessoal, de anunciar que que tem esse lugar de comunhão, ou se nasceu de alguma ideia, talvez roteirizada, assim, de vocês falarem, não, a gente vai criar como se fosse talvez uma estrutura teatral, né, que tem até um quê teatral, assim, ao meu ver. E aí eu vi que também tem nessa faixa, né, nessa intervenção do começo, Maria Santos e Bruno Jabonski. Queria que vocês comentassem um pouco. Então, a gente, desde o início, tinha a intenção de unir, né, o teatro com a música e a poesia, tudo na mesma panela, né? E a gente começou a escrever o roteiro da Kombi. A ideia da Kombi, ela surgiu no meio também, foi mais uma dessas coisas que pipocou e a gente não tinha muito controle sobre, e a gente acabou abraçando porque era o melhor a se fazer. E a gente sacou que existia esse personagem que era a Kombi, que tinha todas essas pessoas que precisavam entrar na Kombi, e como a gente faria isso. E aí a gente chamou esses dois amigos nossos, que são o Bruno Jabonski e Maria Santos. Eles são atores, escritores, roteiristas, poetas, enfim. E a gente começou a escrever esse roteiro sem saber para o que ele seria exatamente. A gente sabia que gostaria de fazer essa intervenção no disco, mas a gente não sabia como isso ia acontecer. Mas a gente pensou nesse roteiro como um roteiro para o Bala Desejo, para o formato que for, assim. Podia ser o filme do Bala Desejo. Ou, enfim, o próprio show, né? Um roteiro para o show. A gente ainda está, inclusive, entendendo se esse roteiro ele vai se estender para onde agora, né? Depois do disco. E a gente chamou eles para pensar junto como a gente contaria essa história da Kombi, assim, como a gente criaria esse cenário, o Rio de Janeiro, o boteco, o bloco, o carnaval com todas essas pessoas, qual é o papel delas nessa história do Bala Desejo. A gente já queria fazer uma mistura de linguagens, assim, misturar a canção também com essas falas e o Embala pra Viagem é isso. E assim também como começa o lado B também, a faixa Chupeta. Na verdade, isso é fruto de uma ideia que a gente queria, na verdade, era fazer... A gente queria fazer uma faixa onde a gente pudesse falar o nome de todas as pessoas que participaram do disco. Sim. Porque dentro dos aplicativos de música, a gente não tem essa ficha completa. E aí a gente criou o que se chama de faixa técnica, onde a gente pega uma das faixas que foi um ensaio de gravação e aí a gente cita nome por nome. E aí, quando veio essa ideia, a gente falou, por que a gente não vai mais? Por que a gente não traz a teatralidade também para esse disco e traz as falas, e traz um disco cheio de falas? Então, Embala pra Viagem só podia abrir também com a voz da pessoa que também foi acho que é um início, assim, que fez a gente também querer levantar esse projeto, que foi quando a gente participava das lives da Teresa, muita gente já via a gente como um grupo que tinha essa força, assim, por inteira, quando a gente se juntava. Então, tinha que ter a voz da Teresa abrindo, assim, esse disco. E a gente chamou o Mosquito também, que é uma pessoa muito conhecida aqui também do Rio de Janeiro e que alimenta, assim, a cena carioca e que a gente gosta muito, a gente cresceu também com eles, assim. Então, tinha que ter esses personagens, assim, abrindo o Embala pra Viagem, essa conversa de bar. Posso complementar mais ainda tudo? A gente não costuma falar isso não, Dora e Júlia, mas eu queria falar de uma coisa que quando eu falei numa entrevista há pouco tempo, o olho do entrevistador deu uma brilhada, assim, eu falei, opa, esse pai é bom esse dado. Que o Embala pra Viagem, ele é isso, ele introduz, ele diz que é um disco que, né, começa no Rio de Janeiro, um disco que começa no Rio de Janeiro, é um disco feito por cariocas, no carnaval do Rio, de rua. Mas ele também cumpre essa faixa, também veio por conta de uma sensação que Baile de Máscaras começava de outra forma. Tinha uma introdução para Baile de Máscaras. E em algum momento a gente olhou assim e ficou muito claro que não, Baile de Máscaras não tem que começar assim, tem que começar de outra forma. E aí a gente tirou a introdução de Baile de Máscaras e deixou só o Era Dia, certo? E a gente falou, cara, então vamos construir alguma coisa antes que simbolize, aí entrando na história do roteiro da parada. O Embalo pra Viagem é como se fosse a normalidade, é como se fosse o carnaval,
a coisa acontecendo, tá tudo certo, a gente tá aqui festejando, amanhã tem outro dia, e outro dia de festa, e aí vai acontecendo, vai subindo, a charanga do Balde Desejo vai chegando, tocando o tema do Recarnaval, que é o tema do final de Baile de Máscaras, até o momento que, vocês já ouviram, mas o Caetano fala o Quero Dizer Sim, como se fosse o lema ali, o negócio, só que a gente é interceptado pela pandemia, e aí fecha-se a porta, blum, tem uma porta que se fecha ali, blum, se fecha e aí começa o Baile de Máscaras. Eu sinto o Baile de Máscaras com cores, então pra mim vem vermelho e preto, porque ele fecha assim, e começa o Era Dia de Folia e a gente não se via. Então Sim. O disco começa em pandemia, até no final de Baile de Máscara, quando vem o Recarnavalizar, que é quando volta, enfim, aquilo tudo, a festa, e aí vem o tema do Recarnaval agora tocado, enfim, mais pressão e tal, e o Recarnaval pode voltar a existir. Então tem uma micro historinha aí que fica implícito, mas às vezes é bom falar pra sair. Não, foi muito bom, Zé, arrasou. Eu acho que você já puxou um pouco de Baile de Máscaras, eu acho que ela é uma faixa ótima de apresentação, né, pro disco, porque ela dá um tom geral do que vai se encontrar mais pra frente, e esse clima também de encontro, que é uma proposta que a gente conversou bastante aqui. E eu queria que vocês falassem um pouco mais, já que vocês falaram que essa faixa surgiu logo no início, é isso mesmo? Ela, inclusive, não seria a primeira faixa, a primeira música, né, do disco. A gente ia deixar ela pro lado B. Mas depois a gente foi entendendo que ela realmente... Não sei se até foi coincidência ela ter sido a primeira a ficar pronta, assim. Acho que ela sintetiza um pouco isso tudo que a gente queria trazer com o álbum, sabe? Com o Balde Desejo como um todo, assim. Essa ideia primária, né? Aí todo o resto também tem outras facetas do Balde Desejo, mas eu acho que esse foi o primeiro lugar, assim, que a gente descobriu. A gente descobriu o Baile de Máscara, né? A gente fez essa letra num dia, de repente ele saiu de nós, assim, a gente meio que vomitou essa letra. Não me lembro, não era uma coisa que a gente estava falando, a gente não estava falando sobre isso. Mas a gente sentiu isso, dessa música, esse lugar meio estranho, esse carnaval meio estranho que precisa acontecer e a gente não... Tá entalado, né? Entalado, exatamente. Eu acho que musicalmente, pelo menos pra mim, assim, ela contempla tudo que eu sempre quis fazer na minha vida com música, assim. Porque ela é uma música dançante, com momentos que você fica assim, com momentos que você faz assim, com momentos que você faz assim. Tipo, ela musicalmente ela tem várias coisas, ela é um frevo, mas que parece um batidão, né? Que também dialoga com o passado e o presente, de uma certa forma. E a gente reverencia muitos amores nossos na música. Então, tem uma coisa meio Tom Jobim, Duprat, nos arranjos. Tipo, tem toda uma coisa musical ali dentro da música pop, que é um lugar que eu acho que o Balde Desejo consegue chegar legal, assim, que é fazer Sim. música pop com balinhas, entendeu? Com delícias musicais. Então, acho que o Baile de Máscaras tem essas delícias todas dentro do batidão pop. Muito bom, muito bom. É o hit, eu já imagino nos shows, assim, aquela comoção, é o momento, hein, gente? Bom, é o ápice do show. É o ápice do show, Júlia, é isso. Todo mundo abraçado. Rodinha punk. rodinha ska punk. Não, e rola, esse é uma loucura. É um frevo solar, e aí no final de contas tá todo mundo fazendo rodinha. É uma loucura. Muito bom. A terceira faixa, Lua Comanche, uma das minhas favoritas, gosto muito, estou intrigada, quero entender o porquê, eu tava procurando, tem um filme com esse nome, tem livro, daí eu fui ver também que é a lua cheia que ilumina, eu queria entender se é realmente isso ou se eu busquei outros significados que não tem nada a ver. É isso mesmo. Na verdade, foi mais uma coincidência que a gente abraçou, assim. A gente estava indo sempre para Barbacena e para Casa da Júlia, quando a gente recebeu a missão de levantar o disco. A gente não tinha nenhuma música e a gente separou algumas pequenas ideias que a gente já tinha ou que a gente estava fazendo ali, cada um na sua, e levava para quando a gente se juntava para poder desenvolver junto, né? E aí duas coisas coincidiram. Uma foi uma das ideias que o Zé levou, que era só Comanche. E eu ficava assim... Essa cama aqui, Comanche. Saiu dali. E aí eu ficava, mas o que é Comanche? O Jorge Ben às vezes fala isso, Comanche, sei o quê. Eu fiquei, tá, vamos... Posso falar uma coisa? É bom isso, porque assim, às vezes eu faço uns negócios
e não quero saber. Falar, comande, foda-se, Dora, é não sei o quê. E a Dora, não, cara, tem que entender por que é comande. Não dá pra cantar um negócio sem entender do que você tá falando. E eu fico tipo, não, o Jorge Ben já fala isso, tá? É que o Zé tem um negócio de sair cantando com qualquer palavra que soe bem, entendeu? Sim. E até acabam fazendo sentido ali, mas a princípio não faz o menor sentido. Tentando entender, sabe, como costurar. Mas aí fui atrás do negócio da Comanche e tal, e enquanto eu tava pesquisando o que era isso e a gente tava fazendo, a gente percebeu que todas as vezes que a gente tava se encontrando, era a época de lua cheia. Ai, que lindo. A gente ia pra Barbacena, era a época de lua cheia. A gente saía à noite, iluminados pela lua, pra passear no trilho do trem, pra se inspirar, enfim. Amei. Passear na rua. E nisso, pesquisando sobre Comanche, numa dessas noites em Barbacena, eu descobri que o povo Comanche, né, é um povo norte-americano indígena, que eles faziam todas as expedições em lua cheia. Eles iam... Se orientavam, pela lua cheia, né? Exatamente. E aí eu falei, tá, então o Comanche faz sentido. Que demais! A mesma prática, sem saber, né? E acabou ficando, e também foi uma letra que meio que a gente foi falando, foi fazendo e entendendo com o tempo aonde que ela queria chegar, sabe? E chegou, eu acho. Fez muito sentido depois, né? Porque essas coisas do sim, do amor, não sei o quê, a gente não tava muito cristalizado nesse momento ainda. E aí depois a gente foi ouvindo as coisas, tudo é mais bonito pela lente aberta da paixão. Tipo, várias informações assim que já estavam, o germe já tinha fecundado a gente. Faltava só a gente entender. Enfim, a obra vai dizendo, né? Maravilha. A gente chega então à faixa de número 4, que é Clama Floresta. E eu queria entender uma coisa que, na ficha técnica, quando a gente dá uma olhada, algumas faixas têm elenco. Por exemplo, nessa tem a Maria Gadu, e a gente tem o elenco que forma a floresta da faixa. E eu queria entender como foi essa produção, já que quando a gente pega essa ficha técnica, é muito interessante, porque tem muita gente envolvida. Absurdo. E é muito legal, porque você vai, tipo, destrinchando, assim, vendo, nossa, aí você vai reparando, isso tá acontecendo aqui, agora entendi. Eu acho que a gente vai descobrindo também, e eu fiquei curioso com esse elenco. Eu acho que eu vou contar essa história, ela de trás para frente, assim. É uma composição que ela é uma das mais antigas, a segunda mais antiga do disco. Ela começou em 2013, quando eu e Zé, a gente fez parte de uma campanha da Rainforest para a Floresta da Tijuca, que era uma música onde a gente tinha que fazer, em cima da volta da música de Nine of Ten do Caetano, a gente escreveu esse refrão. E aí, nisso, a gente tinha feito esse refrão para cantar com outros artistas e tal. E era um refrão que a gente gostava muito, que era o Clama Floresta, sem fôlego. E essa música, ela ficou, assim, em 2013, na gaveta. E era uma canção que eu sempre falava, assim, pro Zé, caraca, essa música me pega muito, assim, ela tem que ter mais dela, assim. E aí, em 2020, quando teve o rompimento das barragens em Mariana, em Minas Gerais, estava recebendo essas notícias, assim, e isso me pegou muito, assim. E eu comecei a lembrar daquele refrão, e aí me veio o início, assim. As águas do rio colorem a mata de imensidão. Foi em volta desse momento que aconteceu, em 2020. E aí veio essa canção, assim, por inteira, depois. E aí, quando a gente pensou que tinha que trazer vozes para essa canção, veio muito forte a chamar a Maria Gadu, que tem uma relação muito forte também com o povo indígena, com a cultura indígena, com essa luta. Então, tinha que ver esse texto assim, sabe? A gente chamou a Maria para escrever, junto com a Maria Santos também, escreveu parte desse texto. E a gente deixou ela muito à vontade também para trazer as palavras dela, sabe? Onde ela tivesse propriedade também para estar junto a essa canção e o texto que ela falaria junto com a gente. E, mais uma vez, é uma pessoa que também participou do nosso crescimento, assim. A Maria, ela é amiga de um grande amigo nosso, né, dos pais de um grande amigo nosso, e acabou virando nossa amiga super, assim, também. E a gente conhece ela, e ela viu a gente tocando, assim, com, sei lá, 14, 13 anos. E a gente já super se aproximou naquela época, e, enfim, é mais uma pessoa que fazia todo sentido estar ali com a gente nesse momento, e é uma pessoa que vive ativamente essa luta, né? Então fazia mais sentido ainda.
Maravilhoso, amei o negócio do 9 out of 10 e é meio reggae, gente, várias coisas aqui estão fazendo muito mais sentido, eu amo esse programa. Vamos lá, faixa 5, Dourado Dourado, música que me remete a calor, noite de verão, o final dela tem ali meio um calypso, meio Harry Belafonte, que eu gosto demais. Eu fui no show do Zé aqui em São Paulo e o pessoal estava clamando por Dourado Dourado. E eu queria saber um pouco mais sobre essa música que eu acho lindíssima. Bom, essa música, a gente teve um dia... Eu levei, inclusive, essa ideia da música, a melodia e a harmonia, né? Eu levei um dia na casa da Júlia, antes de ter qualquer ideia de Bala Desejo, foi o primeiro momento que a gente foi morar juntos. E aí um dia eu toquei pra eles, assim, uma coisinha boba que eu fiz. E é sempre isso, uma coisinha boba que a gente não leva muito a sério. E aí o Zé mudou um pouquinho ali comigo na hora e ficou aquilo. E aí um tempo depois, acho que já estava rolando coisa de... a gente já tinha a ideia do Bala Desejo começando a rolar. Em um outro momento, assim, que eu me lembro que o Zé chegou, eu estava em casa, assim, no sofá, deitada no sofá, num dia... Na depressão. Super difícil, nada se mexia muito, aquela angústia, e o Zé chegou do meu lado, ele deitou também, estavam os dois sem conseguir falar uma palavra, meio sem ação, e aí aquela música voltou naquele momento para meio... a gente tem uma pequena coleção de músicas bobinhas e alegres que ajudam nesse momento, sabe? Pílulas de felicidade, assim. E a gente começou a tocar isso e a letra mais boba possível, mais feliz, né? Boba no melhor do sentido. E ficou o dia, né? Um dia de sol. Não tava um dia de sol, provavelmente. Era noite estranha. Noite estranha. E aí saiu aquela letra inteira também, com essas imagens, e a gente no final tava ótimo, assim, depois que a letra também saiu. E depois, quando a gente tava em Barbacena, um dia, que música, a gente precisa de mais uma música. Dourado, Dourado, vamos botar. E aí acabou que são duas músicas, né? Porque Dourado, Dourado a gente levou pra lá, e uma das outras brincadeiras que a gente tava fazendo, a Júlia, eu acho que começou, o El Cavaleiro de la Tierra, né? Que também era um outro lugar, e aí a gente percebeu que do Dourado Dourado poderia nascer uma chula, uma salsa chula, meio baiana, meio cubana. E assim, processo doido, assim, eu lembro como foi. Tipo, tá tocando Dourado, aí tem uma hora que a gente acabou Dourado, sei lá, eu acho que o Lucas puxou a chula, mas puxou, tipo, segundos depois, assim, como, tipo, vamos tocar outra música. E aí, tipo, eu fiquei, não, caralho, você não tem interrupção nessas coisas, você é só coisa só, assim. E é doido, porque nesse dia que a gente se encontrou nessa casa, Noite Estranha, a Dora também tinha tocado essa chula, só que, assim, tocou de sacanagem, assim. Eu lembro que eu peguei, toquei e falei, legal esse negócio. Enfim, colagens totais, assim. E é engraçado, porque ficou como se fosse um épico, assim, louco, que mistura um bando de coisa, novos baianos com salsa e tal. E, enfim, histórias lindas. Eu acho emocionante essa gênese da criação, porque não tem endereço, assim. E não tem que ter mesmo. Maravilha. A gente chega à faixa número 6, nesse Sofá, que ela é um pouco mais intimista, e eu acho que ela traz um pouco de novo dessas conexões que a gente estava falando aqui. Que ela tem a guitarra do Tim Bernardes, e ela tem a percussão do Marcelo Costa, e ela tem essa junção de pessoas de diferentes gerações e universos unidos, né, nesse projeto. É a minha favorita do disco. Eu adoro ouvir eles cantar. É mesmo? Que bom. Essa faixa foi legal também, foi uma história maneira. Que, caraca, eu e Dora, a gente tem uma brincadeira que a gente tem outra música que começa igualzinho nesse Sofá, que é essa confusão. E tem outra também que parece muito. Então são músicas, mas isso é normal, são safras, né? E nesse Sofá eu lembro que a gente sentou, eu e Dora lá em Barbacena, e a gente tava também brisando, assim, tentando fazer algumas coisas. A Dora tava mostrando a música dela, do Tom, se eu não me engano. E aí, queria me ajuda pra fazer um B, sei lá. Não lembro exatamente. E a gente fez a gente fez uma ideia melódica X. E aí eu não acreditei muito na ideia, eu acho que a Dora também não acreditou muito. Pronto, fomos dormir.
No dia seguinte, nessa urgência de ter que compor coisas, eu e o Lucas, a gente foi para um canto da casa e a Júlia e a Dora foram para piscina, sem água. Que elas, enfim, no meio do mato, lá bem legal. Eu e o Lucas, a gente tentou fazer uma música estranhérrima, assim, que graças a Deus não entrou pro dia. E aí, quando a gente voltou, a Dora e a Júlia tinham reciclado aquela melodia, deram uma simplificada e fizeram os primeiros versos. Deixa eu fazer um parênteses, É que Vai. esse momento, assim, que a gente estava compondo, a gente já estava num ritmo de composição, assim, a gente estava... Já tinham feito várias, assim, do disco. E aí a gente já estava levando aquilo na esportiva. Vamos fazer música, sabe? Então a gente já estava entrando em dinâmicas dentro da viagem, quando a gente ia subir para compor. É assim, ó, Dora e Júlia vão para um canto, compõem alguma coisa, comecem, Zé e Lucas vão para lá, a gente se encontra daqui a 2 horas. Quem tiver algum trecho, a gente completa. Bora. E vai. Então, fecha o parênteses, era para falar que a gente já estava nesse momento, assim, levando as composições num ritmo louco, assim. Trabalho. E aí eu lembro quando elas voltaram com aquilo ali, era a ideia do dia anterior, reciclada, melhorada. E pra mim, eu lembro que tem coisas que são prontas já. E aqueles primeiros versos, todo dia, toda hora, em todo lugar, mesmo na TV, passo tempo passado, passo pro meu café, mas um dia perco a minha fé. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta merda, tá aí. E eu lembro assim, que é uma coisa que eu tenho contado nos shows, você vai ouvir minha repetição aqui, mas que o Bala do Desejo é um disco de celebração, é um disco pra cima, é um sim, é festa. Mas é feito durante uma pandemia. Então tinha que ter uma música também que contemplasse a sensação de estar na pandemia. E um amigo meu lá do Rio um dia falou que ele só conseguia fazer música de sarjeta. E eu achei foda essa expressão de música de sarjeta, que é um pouco isso, a música que você tá morto, e sabe, enfim. Dourado surgiu de um dia de sarjeta, mas foi uma música sem ser sarjeta. Mas aí, eu lembro que a gente voltou pro Rio, a gente não conseguiu dar cabo à música ali naquele momento, e eu peguei Covid. E me isolei na casa da minha avó, sem minha avó, claro, e lá tinha um piano. E eu lembro que quando eu peguei o vídeo pela primeira vez, eu fiquei muito doido, assim, foi estranhésimo, assim, mas não necessariamente ruim. Eu fiquei muito elétrico, eu ia dormir todo dia às 6 horas da manhã. Isso foi uma coisa muito estranha. E aí, eu lembro que... desculpa, eu errei. Mas teve um dia antes do Covid que acabou a bateria do meu celular e eu tava sem carregador. Graças a Deus. Se eu pudesse, eu fazia isso todos os dias. Porque eu não tinha o que fazer e resolvi ir para um restaurante sozinho. Quando eu fui viajando sozinho, não tinha nada o que fazer no restaurante. Eu pensei nesse sofá e aí começou a vir o resto da música, a letra. Lembrei da música de sarjeta e falei, caraca, é isso, tem que ser uma música de sarjeta. E aí, continuei fazendo a música e a parte depois, toda melódica, surgiu aí. E nesses dias de quarentena, que eu fiquei frito e não conseguia parar. Eu lembro que a Júlia e a Dora davam até de saco cheio de mim. Eu ligava de vídeo, assim, oi, e ficava olhando pra elas, olha, eu tô fazendo aqui, não sei o que. Enfim, aí a música foi inteira, faltava só um verso, que eu tinha feito um verso polêmico, que elas barraram, que era uma coisa meio estranha, assim. Não é nem citável aqui. E aí a gente, né, melhor não falar. Tá bom. E aí tava tudo pronto, música toda, faltava um verso, e a gente foi um dia pra praia, lá em Ipanema, Arpoador, nós 3. Levamos o violão e o papel e terminamos a música na praia. Então, foi uma música que teve vários momentos, assim, Barbacena, depois Clausura em Botafogo e depois terminou na praia. E depois, obviamente, nessa música, um fonograma que não tem como não falar sobre Alberto Continentino e Thomas Arres, Marcelo Costa, eles tocaram tocando, assim. E foi uma parte também que a gente gravou, e o Tim Bernardes também, que a gente mandou depois, claro, que também, além da guitarra dele, traz a coisa, eu sinto Metrópole no Tim Bernardes. Então traz uma coisa da Metrópole, que é de São Paulo, que é Clausura também. Enfim. E foi uma faixa gravada ao vivo. Todos os discos foram gravados ao vivo. A parte base, mas essa, eu e Dora gravamos as vozes ao vivo. Que legal. Vambora. Demais. Bom, faixa 7, Nana de Cabarro Grande. Queria entender se vem muito da Júlia, talvez, se é uma música, ou do Zé, não sei, de que herança ancestral ali vem essa faixa. Acho belíssima. Essa vem da Dora Morelenbaum. Dora Morelenbaum?
Sim, eu vou deixar ela falar. Nesse caso nem é herança ancestral, né? Poderia ser, e eu acho que indiretamente acaba sendo também, da Júlia e do Zé terem ouvido nanas das mães. Uhum. Mas eu, por acaso, também tenho uma super ligação, assim, com canções de ninar. Com a minha mãe também, e meu pai não eram espanholas, ibéricas, não. Mas eu tenho essa ligação forte, assim, e foi um amigo meu que me mostrou. Na pandemia, acho que eu vi um vídeo dele cantando, lindo, assim, e me apaixonei por mais essa nana. Quem que foi? Foi Calu Coelho. E tirei na hora ali, e eu acho que a gente tinha alguma live, alguma coisa que a gente ia fazer assim, eu mostrei pra ele, falei, pô, essa música aqui é linda, vamos tocar essa música. Imaginei a gente cantando ela assim, abrindo vozes e sei lá o quê, a gente até... E o arranjo dela, né, saiu, não exatamente, a gente não gravou exatamente, mas saiu lá atrás, antes de tudo, assim. E acabou fazendo todo sentido por também contemplar um lugar ali nosso, aquele lugar do sublime, do belo, que era uma coisa que a gente gostaria ainda de explorar, né, lá atrás, e que acabou ficando diluído entre as outras coisas. Ele, né, teve seu espaço ali na Nana, no trabalho dele. E também ela entra no disco como uma peça narrativa também do disco, porque começa no boteco, blá blá blá, acontece tudo aquilo, vem Lua Comante, que é a celebração de vida, Flama Floresta é protesto, aí vem Dourado Dourado, que é o gozo no fim da linha, né, no horizonte, e aí vem Nesse Sofá, que é outra história, que escurece o disco, vai para uma coisa mais reflexiva, de um pesar ali. E aí a gente queria falar, como é que a gente acaba o lado A? Vamos botar as pessoas para dormirem, já que a galera já está nesse sofá, já está quase adormecendo, e aí nesse sofá entra como ela é uma nana, e ela exerce o papel de uma nana no disco mesmo. E aí a última coisinha gostosa, que é a minha irmã, que tem 4 anos, ela começa a faixa com ela falando, apaga a luz, ela pedindo pra gente apagar a luz para dormir, e aí acaba o lado A com essa nana. E aí a gente vai abrir o lado B com Chupeta, né? Que já também é um outro interlúdio que conversa um pouco com essa narrativa do disco. Aí continuando, porque a gente dormiu, beleza, acordou, aí é como se fosse um flashback, porque o Nananinho também poderia ser um flashback, poderia ser uma criança, poderia ser o personagem nesse sofá, poderia ser você ou eu, todo mundo, voltando, olhando pra trás, e de repente ele acorda novamente, só que quando acorda, a Kombi do Bala Desejo enguiçou. A Kombi deu problema no motor. Ficou muito tempo parada. Ficou muito tempo parada, enguiçou, só que o Bala Desejo tem que continuar, entendeu? Então a gente bota também um pouco da pílula metafórica da sopa do bala e do poder da coletividade feliz ali, quando a gente fala, tipo, eita porra, parou, vai ter que empurrar, vem todo mundo junto empurrar, entendeu? Então pra Kombi andar tem que todo mundo vir. E todo mundo vem. Essa história aconteceu com a gente, na verdade. Também nessas viagens que a gente estava fazendo pro sítio, em Barbacena, a gente descobriu o trilho do trem, que era, a gente estava viajando e aí a gente sempre de noite escutava um trem passando assim na distância. E aí, acho que isso veio do Zé, assim, que tem uma alma aventureira. E, cara, a gente precisa saber o que está acontecendo, onde é esse trem. E aí, a Dora pegou o carro e a gente foi seguindo o som do trem. E a gente foi com uma pessoa que também era da cidade e que nos levou até lá. E a gente descobriu que a cada meia hora passava um trem, assim. E a gente resolveu fazer uma live, abrir uma live, fizemos shows cantando. A gente estava bem empolgada. Acho que a gente estava já fechando, não sei se Lua Comanche, foi ela mesma. E aí, nisso, a gente deixou os faróis do carro aceso e a bateria do carro morreu, assim. E aí, como que a gente ia voltar daquele lugar? Então, a gente foi com 2 carros, então a gente teve que voltar e realmente fazer uma chupeta no meu carro, com o carro da Dora, para poder ligar o carro de volta. E nada do carro ligar. E aí, a gente foi fazendo aquela famosa empurra com o carro, assim, pelo trilho do trem. Parecia filme, assim, empurrando o carro até que o carro engatou. E aí todo mundo comemorou, e o carro pegou. E aí a gente trouxe essa história pro Chupeta, assim. Exatamente. E nada melhor do que pra começar o lado B, né? Porque voltou, e caraca, morreu aqui, mas não, vamos ligar o motor. Bora! Porque vai começar de novo, a parte B tá de volta, sabe? E aí volta toda essa galera da sopa, né? Que tá vindo junto, que tá empurrando junto. Sim! Essa força, né?
Não, é muito bom. E aí a gente chega na faixa 9, né? Que é Lambi Lambi, que é super provocativa, mas tá homenageando os amigos. Vocês falam Tim, Tom, Beat, Brack, Ana, Rubel, Chababal. Sofia Chablau, né? Ela mesma. Sofia maravilhosa. Não, assim, essa música, gente, por favor, me contem qual foi a onda dela, porque ela é divertidíssima, assim, e eu acho que ela faz o mesmo papel lá no começo, né, do Recarnaval ali. Eu acho que elas se conversam nesse sentido, assim, de ser celebratório, e eu acho que é o hit, talvez, do lado B, não sei. Ela tem um pouco da questão da canção manifesto, né? Que ela cabe dentro dela questões conceituais, assim. Sim. Mas essa foi nas primeiras imersões, antes do Bala Desejo, lá na pandemia, quando a gente se uniu para terminar o disco da Dônica. E a gente começou a fazer umas ideias, a Dora veio com uma ideia melódica, que era o Paviró. E a Dora, não foi, Dorinha? A Dora trouxe essa melodia porque ela lembrou da Ana Frango Elétrico. E, na verdade, era uma melodia que você queria dar pra ela, essa música. Não foi assim que começou? Exato. Eu fiz isso, fiz o início da ideia pensando na Ana, assim. Mandei pra Ana, mas ela não deu muita bola. E aí eu mostrei a Júlia, deu muito mais bola, entendeu? Não, e eu vou contar pra vocês, assim, eu comecei a brincadeira do Lambi Lambi, diz o nome. Vou lamber geral. E tem uma coisa do grupo que a gente se leva muito a sério. Então foi muito difícil essa frase ser aprovada dentro do grupo, porque era uma bobeira que só. Então, até você aceitar do Lambi Lambi, diz o nome, diz o quê, mas diz o quê, só pra quem tem fome de gente astral. Aí não, aí quando engatou esse refrão, aí todo mundo foi entrando, aí foi pegando. E aí foi entendendo a sopa. Pop azedo, manga, suco de maracujá, parabenizar, porque, porra, a gente entrega um negócio estranho e aí depois vem com a trecheira, aí fica tudo certo. Mas eu amo uma trecheira. É ótimo. Mas acho que nada combina mais carnaval que o Lambi. Exato! Né? O conceito de carnaval, é a saudade que as pessoas dão. Eu acho que essa música, ela é uma prova de que quanto mais a gente consegue se abrir para abraçar o que cada um tem a oferecer ali, melhor, assim, porque todo mundo tem resistência, né? Eu com alguma coisa do outro, normal, né? Tipo, vai ter um lado do Lucas que não quero que entre uma música minha, mas vai ter um lado da Júlia que o Lucas não vai querer dizer também, enfim. Só que quando a gente começa a falar, não, mas isso aqui é um quebra-cabeça um pouco mais interessante do que se fosse só Lambi Lambi, talvez não tivesse graça. Se fosse só Pop Azedo, também não teria graça. Exatamente. E aí, no final das contas, também encaixou perfeitamente com a ideia que a gente queria trazer ali e a gente descobriu depois também. A gente foi fazendo essa letra sem saber que a gente estava falando dessa galera toda. E a gente entendeu que a gente estava falando dessa galera toda, que a gente queria lamber essa galera. Sim, e tem as referências que a gente faz direto, né? Que é pra Ana Frango Elétrico, Tim Bernardes, Tom Veloso, Duda Beat, Duda Brack, Rubel e Sofia Chablau, mas também tem as referências indiretas, assim, Cor de Rosa Choque, Rita Lee, Exato. Garotos do Araçá, Caetano Veloso, Antena Parabólica Cabará, Gilberto Gil. A gente tá... Ava Rocha. Então, a gente tá mencionando... É um grande caldo, assim. Tem muitas pessoas que... Muito bom. Isso, que a gente reverencia e faz referência. E musicalmente também, tipo, porque é uma balada bem ritalizística, sei lá. Mas tem uma parada meio Lincoln Olivetti também, dos sopros no final. Tipo, e no finalzíssimo também tem uma coisa meio Clube da Esquina, que é uma piração de orquestra. Tipo, é sopa, então vamos embora. É isso. E é uma música que também é muito gostosa. Eu lembro que foi uma das músicas mais gostosas de gravar. Que ficava todo mundo pulando no estúdio, bicho, assim, pulando loucamente. Eu tocando violão, tipo, pulando todo mundo, assim. Eu olhava pra técnica, tava a Dora e Júlia pulando loucamente, os sócios do Koala pulando. E, tipo, muito vibe, assim, uma música muito gostosa. Que depois a parada foi só
olhar pro arranjo e botar umas pinceladas de sopros e tal, e o Diogo fez lindamente isso em vários momentos. Mas realmente é uma música que manifesta também. Você falou certíssimo, Isadora, quando você identificou, porque ela, se o Baile de Máscara dá conta do Recarnaval e da pandemia, o Lambe Lambe dá conta dessa coisa da união. Exato. E da vontade de lamber e da necessidade disso. Maravilha. A gente chega na faixa de número 10, que é Passarinha, que conversa um pouco mais com esses ritmos latinos novamente. E ela é seguida de Sim, 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 que é essa espécie de mini interlúdio que dá título ao disco, né? Eu queria entender como foi mais uma dessas narrativas que é criada aqui. Olha, mas a Passarinha veio de um momento que me marca muito, é que a Dora Morelenbaum é para mim uma das minhas maiores inspirações e referências, assim, que é a minha irmã, minha grande melhor amiga. E a gente, antes de Vibala, a gente estava num processo muito legal que a gente estava fazendo um show dueto, assim. A gente estava tocando juntas. E aí a gente estava vivendo essa experiência, assim, era um show com guitarras e a gente estava trocando bastante. E aí veio esse início dessa canção, que era sobre a passarinha, e também vindo essa coisa que vem da minha mãe, que é da língua espanhola, veio esse início dessa música, Sou eu na passarinha e quero volar, tenho minhas asinhas, não corta. E é muito sobre o feminino e uma fala e uma luta que eu acredito muito, assim, do espaço da mulher na música, em todo lugar. E aí eu trouxe esse início da canção para Dora, nesse momento, quando a gente estava trabalhando bastante junto, fazendo essa troca junto, e a Dora comprou a canção e trouxe ela, então, a parte B da música, fez a harmonia, a melodia, e aí a gente ficou um tempo, assim, circulando e querendo continuar ela, assim, a parte da letra, e aí foi a canção que a gente continuou juntos, depois quando a gente foi fazer a imersão, a primeira vez juntos, em Copacabana, que a gente continuou a música. Mas tem mais coisa para falar de Passarinha, segue, Dorinha. Não, acho que foi isso aí. O Zé chegou também com o final assim da música e o Lucas também com a letra, né? A gente finalizou os 4 juntos. E o arranjo, ele foi para esse lugar muito por causa do Alberto, primeiro. O Alberto e do Thomas, eu acho mais também. Mas o Alberto que veio com o teminha, né, do início, no ensaio. E a gente, obviamente, comprou de primeira, porque a gente costuma fazer isso com as coisas que o Alberto propõe. E foi para esse lugar latino também. A gente não tinha essa intenção inicialmente, mesmo com a letra em espanhol, né? A gente não tinha pensado no arranjo nesse lugar, né? Me corrija se eu estiver. E lembra, é muito doido, porque eu acho que eles trouxeram também essa latinidade, porque lembra quando a gente estava em Maceió, vocês pediram para a gente gravar um áudio? Exatamente. A gente sempre tocou numa levada X, e eu toquei naquele dia numa levada diferente, não era uma cúmbia. Mas aí também foi tipo uma coisa que foi do nada, foi pouquíssimo antes das gravações isso, não foi? E aí já levou para outro lugar e eles fizeram miséria em cima. Final de julho a gente estava em Maceió e rolou isso, e aí quando a gente foi inicinho de agosto ensaiar, a gente entendeu esse lugar assim de Passarinha. E sobre Sim, 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 né? Na verdade, não é... O disco deu nome à faixa, assim, a gente... Sim, Sim, é uma chuva de sim, né? E, na verdade, vem lá de Cama Floresta, que a gente começa falando... A Júlia fez esse verso, tomara que caia a chuva, cai, que cai, que cai. E aí, finalmente, essa chuva cai no lado B. E é uma chuva de sim. E é uma chuva de sim, que foi chovida por nós. Maria, Bruno e Lucas Vaz também, ativos participantes do álbum. Enfim, que sintetiza isso tudo, assim, essa abundância de sim que a gente... Chuva de bênção. Exato. E é uma coisa que também ajuda o álbum a ser entendido por seu todo, não por seu micro, sabe? Pelo macro, porque é isso. Isso fala sobre Cama Floresta, mas que fala sobre o disco todo. Então, quando você vai olhando o mapa, eu acho que você vai intuindo que mundo é esse, sabe? Sim. E aí ela conecta com Muito Só, que é uma faixa um pouco mais melancólica depois de toda essa euforia. E eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Porque aqui a gente também está se aproximando já do final, né, do lado B. Muito Só, eu acho que tem uma energia parecida com Nesse Sofá, nesse lugar também de falar de um estado mais introspectivo e solitário, claro.
Que era uma coisa também que a gente, né, exatamente, o Zé falou, a gente estava vivendo aquilo, obviamente a gente mirava num recarnaval, na alegria e na lambeção geral, mas a gente estava nesse lugar solitário ainda, né, vivendo isso, e muito só uma música que eu acho que Lucas, Zé e Júlia fizeram em, sei lá, 2016, não sei, numa viagem. Na Bahia, em Algodões, na Bahia. E que não tinha uma letra, provavelmente tinha uma letra dessas que o Zé faz, tipo, qualquer coisa, qualquer palavra. A gente cantou durante anos essa música, cantando a melodia inteira, chegava no final e falava: me sinto muito, muito só. Porque foi uma dessas aleatoriedades que saiu, só que cabia e continha coisas bonitas. E aí a gente fez a letra nós 4 em Barbacena. O Lucas surgiu com a ideia primeira, né, do que era essa solidão para ele ali. E depois a gente foi finalizando. E o arranjo também tem um negócio que a gente sempre tocou ela numa pegada mega histérica, assim. Ela era meio... Era uma coisa meio... Não tinha nada a ver. E aí também no encontro lá em casa, por acaso também, brotou na viola aquela coisa lenta, meio Jorge Ben, assim. Aí a música fez... entrou dentro dela mesmo. Eu lembro quando eu cheguei pro Thomas e falei: Thomas, balada Jorge Ben. Aí o Thomas foi e fez aquilo de primeira. É meio com samba lento, com swing. E o Alberto também deitou em cima e foi embora. Gostoso. E tem outra coisa também bonita pros músicos e pros não músicos interessados. Quando a gente chegou também pro Diogo para fazer os arranjos do disco, eu falei muito sobre Gal Canta Caymmi, que é um disco que é base, eu acho, para todo mundo aqui. Maravilhoso. E tem arranjos lindos que, não sei, John Donato, uma galera muito absurda, Menescal, se não me engano. E a referência pro Diogo foi tipo, cara, balada Gal Canta Caymmi, sopros elegantes, Gershwin, vamos botar pra fuder, assim. E o Diogo ele fez quase todos os arranjos de sopros do disco. O arranjo de sopros de Recarnaval foi o Jaquinho, papai da Dora. E de cordas também foi o Jaquinho. Mas o Diogo, nessa faixa eu acho que ele encontrou uma genética muito bonita ali, que ele entendeu a música muito bonito e faz a música ser diferente. E outra coisa para finalizar a parte musical, no final da música também, a gente, quando foi gravar as cordas, a gente pensou, a gente vai ter um dia de orquestra para gravar uma música, vamos olhar onde não dá para ter. E aí veio a ideia também de botar no final dessa música, que é uma música tão triste, e eu acho que isso é uma das partes mais bonitas da música. Eu me sinto muito. Senti muito, sim. Aí vem... Esse som também, né, que leva para um outro lugar de sensação. A gente tá inteira meio para dentro, e aí o final eu sinto muito, muito além, né, é outro lugar, assim. É verdade, Dora, tem isso, porque a música inteira me sinto muito, muito só, e a última frase é eu sinto muito, e não no sentido de me desculpe, no sentido de eu sinto muito. E para quem não sabe, o acorde é um sol, então é um sol maior que acontece no final, e vem um sol maior, assim, imenso. Realmente, a música de vocês só acaba quando termina, sabe? É o negócio, vai acontecendo muita coisa ali até o último segundo, isso é muito legal. O Marcelo, que é o percussionista que estava com a gente o tempo todo, que fala assim, não, esse disco é super legal, mas os finais... Exato! Tem umas pontes ali, tem umas coisas que vão ligando, muito bonito mesmo. Bom, a gente chega no final, né? O Peixe, também ali eu acho que tem uma coisa mais reflexiva. Eu vejo, Zé, não sei mas eu vejo uma coisa ali de Milton, até Travessia, talvez. Eu senti alguma energia nesse lugar, assim, Bridges, enfim. Queria saber de vocês, e por que a escolha, né, de fechar com essa faixa? Bom, essa faixa também surgiu, o comecinho, o germe dela foi aqui em São Paulo também, nesses momentos que a gente tava cada um mandando um trechinho de música. E quando eu fiz, eu achei horrível, achei nada demais. Mas dando liga aqui e falando também pelo integrante que não está aqui hoje com a gente, que é o Lucas, essa foi a favorita do Lucas, assim, durante todo o processo lá de composição. Ele sempre também falava que era uma música que acalentava muito ele, que ele gostava muito, assim, do caminho. Então, eu lembro que quando a gente foi a segunda viagem a Barbacena, foi um dia que eu cheguei depois de viagem, o Lucas, Dora e Zé já estavam chegando um dia antes ali para compor.
E eu lembro dessa cena de chegar na casa e eles estavam com os violões, assim, todos arrumados na sala, assim, entrando no modo operante, assim, vamos compor. E cantando Peixe, assim, bem na sala, na lareira. Eu lembro muito dessa cena. Uma cena que marcou muito o processo. E a gente queria contemplar um pouco Milton, só que aí pintou um refrão que parecia muito Caymmi. E falamos, então perfeito, é Minas e Bahia. Também tem a ver com o disco, essa coisa das pontes, que você bem falou. De juntar coisas que não necessariamente são óbvias. Então, sim, isso extrapolou até para o conceito da própria música, de fazer uma música que saia das montanhas e desça até o mar, entendeu? E o peixe que nasce lá em cima da montanha e desce até o mar, descobre o mar. Então é uma música muito simbólica, assim. É uma música também, talvez uma das mais, talvez com mensagens políticas subliminares, assim, de um teor mais... então, tem tudo isso. Ela surgiu também de uma ideia, né, como o Zé disse dele, que ele tinha feito antes, que era também, eu pelo menos estava caçando sentido, ver o peixe. O peixe tem a fome do peixe. E tipo, cara, o que você está querendo dizer? E aí é uma coisa meio nebulosa, e talvez ele já quisesse dizer alguma coisa, eu não sabia me dizer na época, eu acho. Não. Você capta os sentidos, Baller. Não. E a gente foi encontrando junto, assim, esse lugar, né, essa autofagia e o tempo e a cronofagia, o tempo que come o tempo e o homem, enfim, todos esses símbolos também que foi chegar mais uma vez no final no símbolo do peixe, que quem mostrou pra gente foi o Thomas. O pai do Thomas é um astrólogo muito, muito conhecido. Que legal! E o Thomas tem uma super relação com astrologia, e ele via o peixe nesse lugar, né, é o fechamento do ciclo, né? E essa volta para si, esse lugar mais interno, né? Então, também foi uma coisa que acabou chegando ali, já estava meio... Ia ser a última do disco, e aí quando ele disse isso... Caramba! Mais sentido ainda terminar com ela, e a gente deixou como estava. E uma coisa também interessante dessa música, o Bala Desejo tem muito isso, assim, como foi muito rápido o processo. Essa música a gente chegou pra gravar, eu acho que foi no segundo dia de gravação, a gente não tinha letra acabada ainda. E a gente falou, cara, senta aí. Aí a gente falou até, se Chico Buarque não fazia assim, vambora, porra. A gente sentou no estúdio ali, no meio da gravação, os músicos esperando, vai. Aí fizemos o final da letra, e essa também foi uma música gravada ao vivo, eu gravei minha parte ao vivo, da voz, e foi uma coisa engraçada também, porque a gente nunca tinha ensaiado essa música com os músicos. Então a gente falou, Thomas, Alberto, os acordes são esses aqui, Thomas, faz qualquer coisa que vier na sua cabeça, na bateria. Daniel, que é o percussionista também que gravou o disco, Daniel Conceição. Então a galera foi uma música que foi a flor da pele, assim, que a gente tava cantando, a Dora, eu cantando, e os músicos sem saber o que fazer, e a coisa foi acontecendo, e aí acontece. Teve, sei lá, muito poucos dias de ensaio antes da gravação. E a gente queria, né, nos ensaios, a gente queria resolver logo Baile de Máscaras e Lambe Lambe, e as músicas que a gente sentia que tinham mais complexidade de arranjo, né, que a gente já imaginava alguma coisa. E a gente foi deixando o peixe para depois, porque talvez fosse só voz e violão mesmo, a gente não sabia exatamente, e era só na cabeça, e vamos lá. E tipo, a gente acho que a gente nunca ensaiou o peixe com eles, assim, a gente na hora... Nunca, eles não conheciam. Eles não conheciam, e a gente meio que não quis falar que tinha mais uma música pra gravar no dia, sabe? A gente, vamos deixar, no final do dia a gente grava essa, tipo, vai sobrar um tempo, eles nem sabem. Deixa acontecer naturalmente. Cara, que loucura pensando agora nisso, cara, que maluquice, bicho. E aí a gente chegou pra, não, então, mas tem mais uma aqui, eles já meio que estavam, tipo, um cafezinho. Bom. Tem mais uma coisa aqui que a gente tava querendo, só deixa a gente terminar a letra rapidinho. E aí a gente entrou e gravou tudo ao vivo também. E aí depois entraram as cordas, né? Lindo. Nossa, gente, agora vocês falando do peixe, a simbologia agora pra mim, tudo. Gente, bateu mais ainda, porque eu sou meio a louca dos ciclos. A bala bateu no final, Júlia, é sobre isso. Gente, finalizamos aqui. Renan, foi maravilhoso, hein? Foi maravilhoso. Eu acho que é daqueles episódios que a pessoa tem que ouvir o disco um monte, depois ouvir o episódio, porque
abre milhões de coisas, muitos caminhos pra gente entender. Eu acho que isso é muito legal. Abriram vários Pra gente caminhos. também, sabia? A gente aqui lembrou de muita coisa. Eu imagino. Muito bom. Júlia, que memória é essa, cara, de lembrar que você viu depois? Que coisa louca, eu não lembro nada disso. Foda. Muito bom, muito bom. Gente, agora a gente pede para vocês deixarem o serviço, se cada um quiser deixar o de vocês, onde que encontra Bala Desejo. Vai ter show, já comprei meu ingresso, nos vemos lá. Chamem o pessoal para assistir vocês. Venham nos nossos shows, né? Porque como um podcast, né? A Kombi tá andando sempre. Então a gente vai espalhar pelo Brasil. Temos sempre muitas datas e a gente está sempre divulgando na nossa página da internet, que é o Bala Desejo. Aqui nessa Kombi, Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Zé Ibarra, Lucas Nunes. E estamos aí. No show em São Paulo, dia 3 de março, e no Rio de Janeiro, dia 6 de março. E em breve a gente vai começar a anunciar outras datas por outras cidades por todo o Brasil. Maravilhoso. É isso aí. Ouça a Bala Desejo, gostoso demais. Gostoso demais. Bala Desejers, é esse o recado. Bom, gente, eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. A gente tá lá no @podcast VFSM, sigam a gente nas plataformas de streaming. Renan, temos também o nosso Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. Vocês podem nos ajudar, né, no crowdfunding. A partir de R$5 você pode virar um madrinho aqui do podcast. Vocês têm em contrapartida, vocês podem assistir os episódios que a gente grava, vocês podem participar do grupo do Telegram, vocês podem receber os episódios com muita antecedência. Então, passa lá, apoiar a gente. É isso, muito obrigada. Espero vocês numa próxima. E Bala Desejos! Muitas balas e muitos beijos com desejos pra vocês, hein? Beijo, gente. Até brevíssimo. Foi uma delícia lamber vocês. Esse podcast foi editado por Nick Silva.